Sobre a fé começa em casa. Você pode falar: a fé começa em casa? Na primeira semana nós falamos sobre restaurando o seu lar. Quais são os passos para você ser usado por Deus, para você convidar Jesus a seu centro. Semana passada nós falamos sobre restaurar a fé na família. Qual é o papel dos pais? O que nós precisamos fazer e contribuir dentro da palavra de Deus para que o nosso lar seja restaurado? A fé que começa com você. Você pode falar assim: a fé começa comigo? E hoje eu quero meditar sobre isso. 5 marcas de uma família amorosa. Vamos falar isso? 5 marcas de uma família amorosa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto conhecidíssimo. E é nele que nós vamos meditar quando se fala de família, casamento. Efésios capítulo 5, nós vamos ler de 22 e o capítulo 6 de 1 a 4. Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante, o capítulo 6 de 1 a 4. É que nós vamos meditar em reverência aí a palavra de Deus, mesmo assentados. Vou pedir para alguém da recepção só trazer algo para eu limpar as mãos aqui, querido. Se alguém puder trazer, ajudar, um papel, alguma coisa. Efésios capítulo 5, de 22 em diante. Se você achou, você diz amém. Se você não achou, diga CTM. Está aí todos os domingos, 10 horas, segunda-feira, está acabando as aulas, o novo semestre em breve vai começar. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6, de 1 a 4, deveres de pais e filhos, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você pedisse mais uma vez para que Deus falasse com você. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você chegou animado, talvez você chegou completamente desanimado, desconectado, talvez por uma razão física, por causa de um problema. Eu queria que você falasse: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero sair desse culto sem receber a tua palavra, sem receber a tua direção, sem receber um direcionamento para a minha família. Por isso, fala comigo, vai orando em nome de Jesus. Eu tenho convicção, quando se trata do mês da família, enquanto você vai orando, você vai me ouvindo e orando, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual contra as nossas famílias, e Satanás não quer que a sua família prevaleça. Ele não quer que você viva uma vida de vitória. Por isso ele vai fazer de todas as maneiras, para que você não pratique, para que você não ouça, para que você não entenda a palavra de Deus, para que você não creia, para que você duvide. Por isso ore ao Senhor, para que Ele libere fé no seu coração, para que você pratique a palavra dEle. Vai dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua palavra. Vai orando no nome de Jesus, vai pedindo ao Espírito Santo. É Ele que clareia a nossa mente, é Ele que nos ajuda. Diga a Ele, diga: Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa. Jesus, Tu és bem-vindo no meu lar. Jesus, eu preciso de Ti. Vai orando, vai repreendendo toda ação maligna que tenta te impedir de ouvir a palavra de Deus. Talvez toda opressão na mente, dentro da tua casa. Talvez hoje foi um dia muito complicado para você. Vai orando no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus,
Teu Espírito Santo está aqui. Eu quero clamar o Teu nome, que o Senhor, ó Pai, trabalhe em nós e libera a mente do coração do teu povo, libera a mente do Teu povo, libera o coração do Teu povo e repreende toda obra maligna, toda mente fechada, toda mente superficial, toda mente ansiosa. Nós suplicamos ao Teu nome que os pensamentos sejam cativos à obediência a Jesus e que o Senhor seja livre. O Teu Espírito Santo tem livre acesso na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, e que a Tua palavra encontre morada no coração da igreja, para a Tua honra e glória. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você sabe disso, que a família está passando por tantas mudanças, e tem a ver com coisas que afetam a família, por elementos, situações, movimentos, a cultura, são fatores externos, mas principalmente pelas marcas que ficam em nós. As famílias estão mudando, porque poucas coisas na vida, você pode concordar comigo, que tem tanto potencial para trazer felicidade como as relações familiares. Quem concorda com isso, diga amém. Não é verdade? Você não pode dizer, olha, poucas coisas têm esse potencial de trazer tanta alegria quanto a minha família, meus filhos, minha filha, talvez você diz a minha esposa, os meus pais, o meu ambiente familiar. Mas da mesma maneira, poucas coisas podem nos trazer tanta dor quanto as relações familiares que estão quebradas. A família perdeu o seu rumo, a família está perdendo o seu rumo, mas nós não podemos esquecer que a família é a ideia de Deus. Você pode falar, a família é a ideia de Deus? Mas ela é uma construção humana, e quando nós falamos sobre família, nós falamos sobre o nosso coração, sobre o seu coração. E a pergunta que eu quero abrir essa palavra, essa conversa é: quais são as marcas que você está carregando hoje? Marcas que têm a ver com o poder de Deus, que têm a ver com a graça de Deus, ou marcas que estão em você, que são talvez evidências do pecado? Há muitas marcas na sua família, na sua criação, no relacionamento entre pais e filhos, e o pecado tem essa capacidade de deixar marcas profundíssimas na nossa vida, de destruir um casamento, de tirar a alegria. Deus restaura, mas algumas marcas que estão ali bem presentes, de 10 anos, 15 anos atrás, e isso acontece também quando nós não vivemos em novidade de vida. Eu já preguei há um tempo atrás sobre isso, e a palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se... Esse que tudo se fez novo. Nós vamos ver um vídeo rapidamente, eu passei há um tempo atrás, um vídeo que retrata um pouco o que o pecado faz na nossa vida. O que é que o pecado nós muitas vezes catalogamos ou analisamos como aquelas grandes coisas, aqueles pecados cabeludos, e nós analisamos a nossa vida dizendo, não estou tão mal na foto não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisas tão graves. Mas pecado é errar o alvo, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é desobediência à palavra de Deus. Pecado tem a ver com omissão. Omissão é quando você sabe algo que você tem que fazer e não faz. Na questão familiar, na questão financeira, dos dízimos e ofertas, em tantas outras áreas, você sabe que você tem que fazer. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, diz a palavra de Deus. E aí nós vamos ver esse vídeo rapidamente, vocês vão ficar aí da recepção meio aí apostos, que vai mostrar o que o pecado faz. Ele vai levando tudo, vai envolver todas as áreas da sua vida, não tem como nada ficar de fora. E isso marca as cicatrizes na nossa vida e nas nossas famílias. Famílias são marcadas, há marcas na família. Mas eu tenho convicção também que existem algumas outras características e marcas que não são marcas do pecado, mas são marcas da expressão da palavra de Deus, da obediência de Deus, da rendição e de convidar Jesus para ser o dono da nossa casa, mas não só de boca, não só de blá blá blá, não só de participar da igreja. E são 5 marcas de uma família amorosa, 5 elementos, marcas que, se estiverem no seu devido lugar, vão criar uma família saudável, uma família vitoriosa, uma família onde o poder de Deus pode fluir livremente. Você pode dizer amém? E eu quero falar com você sobre isso. Quais são as 5 marcas de uma família amorosa? E a primeira coisa que nós aprendemos dentro desse texto é uma atitude de serviço. Vamos falar uma atitude de serviço? É interessante que o texto começa dizendo sobre submissão. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja. E vai falando também sobre maridos, ame a sua esposa. E o contexto dessa carta de Paulo tem uma palavrinha que nós podemos simplificar, sintetizar, que se chama amor. Você pode dizer amém? Nós só podemos submeter quando amamos. Nós só podemos amar as nossas esposas quando amamos a nós mesmos e amamos a Cristo, quando amamos a Jesus, quando amamos ao Senhor. E quando amamos, nós servimos. Você pode falar, quem ama serve. E essa é a primeira característica dentro das famílias. E uma pergunta eu faço: se alguém passasse uma semana na sua casa,
Será que se ele fizesse uma avaliação do seu casamento, uma avaliação de você jovem que está aqui, que é crente e a família não é da igreja, será que ele poderia dizer: olha, o que eu vejo na vida desses membros da Igreja Batista Bethesda é que eles são servos. Eu vejo na vida deles, no trabalho deles, no trato com a esposa, com o marido, com filhos, com os pais, com os vizinhos, que eles são pessoas que são servos. E serviço é uma característica básica daqueles que são discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Amém. Se é discípulo, diga amém. Amém. Então você precisa ser um servo. Jesus sintetiza, ele diz que aquele que é discípulo é aquele que não é aquele que toma a coroa e o cetro, mas ele toma o quê? A toalha e a bacia. É aquele que serve ao outro, é aquele que se humilha, é aquele que está aqui para servir. Mas qual é a grande questão dentro de casa? A grande questão dentro de casa, há uma luta. Nós iniciamos uma guerra pela aniquilação mútua. Ou seja, nós estamos numa briga de apontar quem está com a razão. É ou não é? Você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Não, é você que está errado. Não, é você que está errado. Não, é você que está errado. Não, é você, eu não concordo. Eu me lembro de uma história que eu li há um tempo atrás, que me fez rir, mas expressa alguns componentes da família. Conta-se que um casal se casou e passado algum tempo, a jovem esposa resolveu agradar o seu marido e servir ele com uma saborosa sopa para o jantar. E o marido comeu faceiro de tão bom que estava. Ao final ela lhe perguntou o que ele havia achado de sua sopa, ao que ele respondeu: estava maravilhosa, querida, porém não é sopa, é caldo verde. Minha mãe sempre faz para mim, por isso eu sei que é caldo verde. Imagina, meu bem, fui eu que fiz e eu sei bem a diferença entre uma sopa e um caldo verde. Isso que você acabou de comer é sopa, disse a esposa meio constrangida. Mas meu bem, não fique zangada, eu também sei a diferença. Minha mãe muitas vezes fez tanto sopa quanto caldo verde. O que eu acabei de comer é caldo verde, respondeu o rapaz com voz firme, como quem tem toda a razão. Aí ficaram nessa discussão: é sopa, é caldo verde, sopa, caldo verde, e acabaram por se separar por causa de sopa e caldo verde. Passado algum tempo, o rapaz, tomado por um acesso de racionalidade, ligou para sua ex-esposa e propôs a reconciliação, uma vez que não tinha cabimento o casamento terminar por um motivo tão banal. Ela concordou, enfim, estavam juntos mais uma vez. Na primeira noite após a reconciliação, estavam no aconchego da cama, quando ele tomou a iniciativa da palavra e disse à sua querida esposa: puxa, meu bem, que bobagem a nossa, nos separarmos por uma coisa tão pequena. Imagina nosso casamento se acabar apenas por causa de um prato de caldo verde. Aí ela: é verdade, querido, mas não era caldo verde, era sopa, lembra? Fui eu que fiz. Não, amor, minha mãe sempre fez para mim tanto sopa quanto caldo verde, lembra? Era caldo verde, sopa, caldo verde, sopa, caldo verde. E se separaram de novo. E essa historinha serve para fazer você refletir um pouquinho sobre algumas coisas pequenas que destroem a família, algumas coisas que são pequenininhas. Porque aquilo que destrói a família é os pecados pequenos. As raposinhas devoram o vinhedo, diz o livro de Cantares. É uma discussão, é alguém que não abriu mão, é alguém que talvez falou: não vou pedir perdão mais uma vez porque não é justo. E a grande questão para tudo isso é o serviço. Nós brigamos por coisas insignificantes para fazer valer o nosso direito, a nossa razão. E afinal de contas, é sopa ou caldo verde? Pergunta aí para quem está do seu lado. Resolve a questão? Resolve a questão. Agora, o que é essa atitude de serviço? Tem a ver com servir nas pequenas coisas. Você pode dizer amém? Servir um ao outro. Maridos que servem as esposas, esposas que servem o marido. Isso traz unção sobre o casamento. A Bíblia vai falando em Atos capítulo 10, versículo 38: pelo que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, pelo que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, curando, libertando os oprimidos pelo diabo. Andou por toda parte fazendo bem. Jesus era o servo, o ungido, e Deus só unge servos. Tem muita gente que é a unção de Deus, é liderança, fala em línguas, é alguém que faz tudo, mas dentro de casa é irreconhecível. É gente que talvez a mulher, ela olha e fala: ah, pastor, você conhecesse esse homem aí, ah, vou contar lá na igreja quem você é, ah, eu vou contar. Porque a grande questão é que a maioria das vezes quem serve mais é as mulheres. Quem concorda com isso ou não? Eu tenho que concordar. A minha esposa me serve muito mais do que o contrário. Quem não é casado faz essa cara que vai casar, então vai tomar, né?
As coisas estão piorando, viu, Rinaldo? As mulheres estão cada vez mais modernas, esquecendo, está ficando tudo igual. Às vezes são as mulheres. E Deus precisa levantar uma geração nos filhos e nos pais de homens e mulheres e uma família que serve uns aos outros. Nós ouvimos sobre a casa com paixão, isso é serviço, é servir as pessoas, mas muitas vezes os homens e as mulheres servem os de fora. Você serve na casa com paixão. Corinthians foi campeão, gente, duro falar, deve ter sido. Quem sabe não, né? A esperança. Deixa eu fechar minha boca, né? Não ficar com a minha boca calada. A grande questão é que nós nos alegramos em servir a obra de Deus. Nós servimos um vizinho, servimos no trabalho, mas temos muita dificuldade em servir a nossa misericórdia. Vamos continuar, irmãos. Fica tranquilo, você já sabe o resultado. Vamos continuar. Nós temos muita dificuldade de servir aqueles que nós mais amamos. Nós temos muita dificuldade, e isso tem a ver com as pequenas coisas. Porque você pode chegar, tudo os fogos de quarta-feira, você podia chegar a uma conclusão: que na família há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito, você concorda? Quem é mãe aqui não pode dizer, não tem trabalho para ser feito na sua casa? Roupas precisam ser lavadas, pratos precisam ser lavados, camas precisam ser arrumadas. Talvez a sua árvore está caindo na casa do vizinho, você precisa dar uma podada naquela árvore, uma limpeza de vez em quando. E há uma frase que diz que quanto mais gente, mais alegria. Você pode falar quanto mais gente, mais alegria? Mas talvez você está dizendo, olha, na minha família, quanto mais gente, mais bagunça. Eu não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais isso. Mas a grande questão é os dois lados. Há filhos que não movem um prato, não lavam o prato que comem. Há filhos que nunca arrumaram cama, nem sabem o que é isso, não sabem fazer nada, não sabem passar uma roupa, não sabem servir os seus pais. Há maridos que não servem as suas esposas. Ele não tem a mínima condição de talvez olhar para ela e servir. Isso é tanto essas coisas domésticas como outras coisas mais. É servir a necessidade do coração. Há homens que só sabem chegar em casa, ele chega em casa cansado, ele é talvez um analista esportivo, ele sabe tudo do time de futebol dele, mas não sabe nada sobre a esposa, não sabe nada sobre a família. Mas nós precisamos entender que a pergunta é: como é que nós podemos servir melhor uns aos outros? Como é que eu, filho, posso servir aos meus pais? Agora, um outro lado da moeda, muitas vezes as mulheres, ou há um ou outro que serve mais, mas ele serve pela obrigação, ele serve reclamando. Ela faz aquela comida e fala: esse homem vagabundo não levanta, não fazer, está aqui, está na mesa. Ela lava a roupa, mas reclamando. Ela limpa a casa, reclamando, murmurando, talvez praguejando. E isso eu quero dizer para você que não traz unção sobre a sua família da mesma maneira do que não fazer. Porque o que nós precisamos é entender que quando as pessoas servem umas às outras, porque são obrigadas, a liberdade de servir perde o sentido. O prazer de ser um servo perde o sentido. O prazer de servir, de colocar a mão na massa, de dizer eu quero lavar os seus pés, eu quero fazer algo, perde a alegria. Porque o serviço, na verdade, nós precisamos entender que tem a ver com a opção, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você pode dizer amém, homens? Amém? Os homens primeiro digam amém. As mulheres digam amém. Mas eu creio que essa é uma primeira coisa, algo prático. Como é que eu posso começar a servir mais os meus pais, adolescentes? Começa a lavar o seu prato quando você come, meu amigo. Começa a ajudar a levar, porque não há uma mágica, não tem nada que diga assim: roupas, vai para o cesto em nome de Jesus. Nem o Mr. M faz isso. Talvez uma mágica, já pensou em inventar um negócio que seja lavado os pratos em nome de Jesus? Não adianta tocar toque em Cristo aqui lá na sua cozinha, os pratos não serão lavados. Não adianta você, mato, saia da frente da minha casa pela fé. Jesus disse que se eu tiver fé, disser a esse monte, retira-te daqui, vai continuar lá aquele matagal na frente da sua casa, aquela garagem. E nós precisamos talvez pensar: como é que eu posso servir um ao outro? Há muitas mulheres que serviam e já perderam a alegria de servir, perderam a bênção também. Mas há maridos que não servem, há filhos que não servem, e quem não serve não presta, não tem utilidade, porque a nossa utilidade espiritual tem a ver com o nosso serviço. Quanto mais nós servimos, mais nós parecemos com Jesus. Uma outra pergunta: como é que nós podemos servir os nossos vizinhos? Quantos são crentes? Digam amém.
Mas aí o vizinho, ele lava lá o quintal dele de baixo, você mora um pouco mais embaixo, ele lava e joga o lixo na sua casa. O que é que você faz com um bom discípulo de Jesus? Pega o lixo e joga na frente da casa dele. Aqui comigo é assim, o meu direito vai valer. Eu sou crente, mas não sou besta. Não está nem na Bíblia isso. Como é que nós vamos impactar essa sociedade? E a minha pergunta é, como é que nós vamos servir os nossos vizinhos? Como é que nós vamos servir as pessoas que estão ao redor? Como é que nós vamos servir a liderança da igreja, as pessoas da sua célula? Servir uns aos outros. Você precisa talvez fazer um projeto de levar os seus filhos para servir. Mas tem pai, tem marido, pai, homem, que quebra o pau com o filho adolescente. Quem conhece essa história aí? Pode fazer você entender, é verdade. Quebra o pau e a briga, a discussão. Você, moleque, não faz nada, e etc e tal. Só que e a vidona dele lá? Não levanta daquele sofá. O filho vê, ele faz. Nós estamos transmitindo a vida. Não adianta falar, não adianta espernear, não adianta brigar. Um projeto prático para nós é: quando foi a última vez que você serviu junto com o seu marido e com a sua esposa num projeto? Serviu juntos, talvez um projeto com paixão. Dizer, olha, vamos dar juntos como família, servirem juntos na igreja. Nós estamos aqui domingo à noite, uma família feliz, um do lado do outro, tudo engomadinho, pão bonito domingo, ó. Pô, vem bem amado, cheiroso, espero eu. Isso não é servir, meu. Servir é muito mais do que isso. E eu creio que a primeira característica é uma atitude de serviço. Eu gosto muito, na verdade não é gostar, é uma palavra que me impacta, de Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amém? Você ouviu o que está falando aqui? Embora sendo Deus, Jesus não olhou para aquilo e como algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O que é que você precisa abrir mão, marido, esposa, namorado, filho? Porque você não serve, porque você acha que servir é só para quem merece. Nós olhamos e dizemos, ele não merece, pastor, esse traste. Ela não merece essa jararaca, pastor. É jararaca batizada, mas é uma jararaca, pastor, a natureza. Às vezes está na cruz, às vezes não, vez ou outra, ela é de Deus, ela canta, ela ciranda, ela vai lá, mas vez ou outro veneno, escorre da boca dela, sai. Ou o contrário, né? Tantos cavalos batizados dentro dessa igreja, e eu falo brincando de coisas que é para levar você a dar risada, mas olhar para a sua vida. Como é que você tem servido a sua esposa? O cara trata a mulher igual um lixo, muitas vezes. Ele tem paciência com o povo da igreja. O pastor vai na casa dele, pastor, entra aqui, pastor, você bem-vindo, vou pegar um bolo. E aí, igual uma história do pastor Russell Shedd, ele estava na casa hospedado. Russell Shedd é um dos maiores teólogos e pastores da nossa nação, e ele estava hospedado na casa de um pastor de uma igreja grande. Aquele pastor era 5 horas da manhã orando, ô Espírito Santo, enche a minha vida, e orando. O pastor Shedd falou, cara de Deus, orando, madrugada, pedindo a bênção de Deus. E aí quando eles sentaram à mesa, ele olhou e falou assim para a esposa dele, ô gorda, traz o café. Ele mesmo, o seu chefe falou, ele está cheio dele mesmo, não do Espírito Santo. Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata os seus pais? Invariavelmente uma coisa que me escandaliza é a maneira com que alguns adolescentes falam com seus pais. Eles só como se estivesse falando com alguém na rua, e aí Pelé, trata de igual para igual, talvez impacientes muitas vezes. Nós precisamos tomar essa decisão. Olha, eu quero começar a servir. O que é que você vai começar a fazer na sua casa que você nunca fez? O que é que você vai pedir? Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Eu estava em débito nessa semana, ontem à tarde, falei, vamos ajudar a esposa, casamento, etc. Dá trabalho, hein? Fala para quem está do seu lado, dá trabalho. Dá trabalho. Segunda coisa, que eu creio que é uma segunda característica, é intimidade entre marido e mulher. Vamos falar isso? Aleluia. Quantos são casados aqui? Levantei as mãos. Só sou íntimo da minha esposa. Estou casado há 20 anos, pastor. Há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos.
mas a palavra intimidade vem do latim intimus, que significa interior, ou seja, envolve duas pessoas abrindo a sua vida interior um para o outro, é conectar-se ao outro ao nível mais profundo em cada área da vida. Tem marido que acha que ser íntimo é só na área sexual, a gente vai falar também, e ele muitas vezes na área sexual, olha, entenda isso, a questão do sexo não é questão de luta de UFC não, irmão. Você trata a sua esposa de qualquer maneira. Você não entende que há um processo de conexão que tem a ver com a alma. Você pode dizer amém? Intimidade que é desenvolvida. Você precisa começar a se abrir. Eu conheço casais que muitas vezes nós atendemos aqui 20 anos de casamento, e muitas vezes o que ela fala ou ele é ele. Eu não conheço essa mulher, pastor, 20 anos, cada vez me surpreendo para pior. Ou o contrário. E aí a grande questão é: o casamento não presta? O casamento é uma bênção. Você pode falar casamento é uma bênção? Mas muitas vezes são duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, dividindo as contas, as despesas, a cama, mas que não se conhecem. E você precisa entender aqui, você que é jovem tem que ouvir agora. Quando você falou ontem, celebramos aqui o casamento do Everton e a Fran, quando você disse sim, eu aceito. Quantos falaram sim? Eu falei para minha esposa. Quem falou sim? Quem casou disse sim. Você não está se alistando para uma guerra não, irmão. Tem muita gente que eu sim, eu vou agora, vai. Ou vai ou racha, não tem jeito mesmo, tem que casar, etc e tal. Mas intimidade vai se perdendo porque há conflitos que não são resolvidos. Há situações e não há talvez uma condição de olhar no olho, de resolver o problema. Nós vamos jogando debaixo do tapete. Às vezes é um que fere o outro, e aquele que talvez recebe a ferida, com medo de talvez remover aquilo, diz: deixa para lá, está tudo certo, nós nos amamos, vamos para o shopping, vamos gastar, me dá uma blusa, me dá um sapato que está tudo certo. Ou vamos aí, não foi nada. E muitas vezes há um muro que vai sendo colocado entre duas pessoas, um muro intransponível, um muro que vai chegando a um ponto, e é por isso que nós nos surpreendemos com histórias. O casal tinha 10 anos de casamento e divorciou. Você acha que foi da noite para o dia? 20 anos de casamento, divórcio. 30 anos de casamento e abandonaram um muro. E nós precisamos que há vários tipos de intimidade. Uma delas é a intimidade emocional. Você conhece a sua esposa? Cadê o marido que está aqui? Você conhece o que vai na alma dela? Ah, mas essa mulher se abre, pastor. Essa mulher é fechada, parece a sogra, parece a do sei quem, etc e tal. Se a sua mulher é como ela é, a culpa é sua. Diga misericórdia. E se o seu marido é como ele é, a culpa é sua também, irmão. Diga amém. Ninguém misericórdia? Se é como é, porque você está casado com essa mulher 20 anos e ela só piora e não melhora, tem alguma coisa errada com você. Você está casado com esse homem 20 anos, ele só está piorando, alguma coisa errada. Intimidade emocional precisa ser buscada. Porque qual é o problema da intimidade emocional? Isso vale para você, filho, vale a intimidade no namoro. E a maioria de nós conversamos na questão da logística. Sabe o que é a questão da logística? A gente chega em casa e nos fechamos e falamos assim: e aí, como é que foi? Tem conta para pagar? E os filhos na escola? Legal? Amanhã que hora que eu levo mesmo? 8h30? Legal. Vamos pegar um cinema hoje? Vamos, tal. Férias, nós vamos passar onde? Ah, Praia Grande, Guarujá, Ubatuba, tal, Artemis, tal. Onde é? Em casa, tal. E a nossa conversa se passa nesse tipo de intimidade. Muitos de nós negamos, nos trancamos, fechamos o que verdadeiramente sentimos. Pessoas que estão há 30 anos guardando algumas coisas que nunca falaram, nos fechamos porque você ouviu. Você, homem, é fechado, porque você ouviu do seu avô: homem não chora. Você está aí, durão, machão, macho meio. É um homem que diz: eu sou homem, mas dentro de você, sua alma está sendo destruída, acabada. A intimidade emocional, intimidade física, o que acaba, uma das coisas que acaba o casamento, olha aqui para mim, meu irmão: a ausência de intimidade física. 4 palavras, que se chama sexo, porque quem fez o sexo foi Deus. Você pode dizer amém? Diga amém, irmãos, aleluia. Você sabia que foi Deus que fez o sexo? Quando sabe, diga um amém com mais ânimo aí. Amém. Agora o tabu da nossa cultura católica apostólica romana, a gente tem dificuldade de falar sobre esse assunto, e a gente deixa o Pânico na TV falar, as novelas da Rede Globo falar, a Malhação falar, mas nós precisamos entender. Eu falaria de maneira mais aberta se fosse um encontro de casais, mas eu creio que os solteiros também precisam ouvir alguma coisa. O sexo não sustenta um casamento. Você pode falar isso: o sexo não sustenta um casamento? Mas a falta, querido,
de uma vida sexual plena e abundante pode acabar com o casamento. Porque quando há frustração sexual, quando há talvez um ou outro que não tem prazer, que talvez, desculpe usar a expressão, só tem dor de cabeça, haja remédio. Pega lá com o Bruno e a Ellen, tem um remédio aí, um tráfico de um remédio aí que você tomou, acabou a dor de cabeça, hein? É pesadíssimo. Você vai dormir, não dá para ninguém no culto para não dormir não. Porque a gente está usando isso para brincar, mas são coisas sérias que doem no seu coração. São coisas, ai que absurdo, que dói no seu coração. E quando não há isso, a frustração sexual na família, na vida do casal, o diabo começa a colocar o olho de um dos dois para fora. Quando não há essa plenitude que Deus criou, Satanás começa a colocar o olho de um dos dois fora da casa, fora do casamento, lá fora. É o olhar de um outro homem. Talvez ele comece a achar que a grama do outro é mais verde. É o olhar de um homem, uma mulher que não é sua esposa, não é seu marido. E você começa a achar talvez nele ou nela algumas características que você diz, bem que meu marido podia ter com ele, mas meu marido não chega nem aos pés desse. Às vezes alguém na televisão que você olha e fala assim, esse cara não é o meu marido. Bem que podia ser. Olha, e aí Satanás vai enchendo o seu coração. E eu quero dizer para você que o adultério entra, e o pecado entra, e nós vivemos dia que não é mais pecado. Nós começamos a talvez ser coniventes, e aí você começa a abrir a sua alma para uma mulher, Satanás, as famílias. Por isso, minha irmã, olha aqui para mim. O homem adúltero que lhe faz um elogio, que lhe faz um charme, esse homem quer destruir a sua família, o seu casamento. Diga misericórdia. E você, homem, essa mulher que te galanteia no teu trabalho, foge em nome de Jesus. Isso é palavra de Deus. É palavra de Deus. Agora a questão é o seguinte: você precisa tomar decisão. Nessa área de Deus. Aí você fala, não é de Deus, é pecado, etc e tal. Você precisa crescer nessa área. Intimidade emocional, intimidade sexual, e também uma palavrinha que se chama comunicação. Tem uma frase do Selwyn Hughes que ele diz, o coração do casamento está na comunicação. Você pode dizer isso? Será que você é alguém que tem dialogado com a sua esposa, falar que vai ler? Mas muitos de nós falamos quando tudo estoura, não é assim? Você fica calado, é igual, vai segurando, vai segurando. Quando você estoura, você destrói a emoção da sua esposa, da sua família, você arrebenta com tudo, você fica mal, porque falta comunicação. A mentira é um tropeço de comunicação. Há maridos que a mulher não sabe quanto que ele ganha, a mulher não sabe. Já falei isso várias vezes. E aí ela fala, meu bem, quanto é que você está ganhando? Fica quieto, esse assunto de foro íntimo. Meu salário é uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Então meu salário é meu, você não tem que saber quanto eu ganho não. Cada um é cada um. Ou ele ganha R$600. Mentira. Ou a mulher que mente pro marido, você está comprando carnê atrás de carnê, e o seu marido, como é que tá as coisas em casa? Beleza. E esse sapato novo? Ah, foi um sorteio aí, ganhei. Ah, fui presenteada. Ou talvez oculta. Você entra dentro de casa, aquele monte de sacola, enfia lá para o seu marido ver, tá, porque às vezes o homem não repara. Você sabe que infelizmente isso é verdadeiro. Mentira. Mentira. Homem mentiroso também. Mulher, por onde que você estava? Onde você estava? Daí ele foi jogar bola com os amigos que também, mulher, libera esse homem em nome de Jesus. Você não é dona dele, não é escravo. Você não é escravo seu. Ele tem uma individualidade. Amém? Tem mulher que a gente convida, alguns homens a gente já sabe. Eu tenho alguns que eu já falei, ó, quando eu for jogar futebol, os homens acima de 30, eu não ligo para você, eu ligo para sua esposa. Teve uma que eu peguei, eu falei, ó, libera ele para jogar. Jamais, pastor, sou eu. Eu falei, tá bom. Jamais, ele é livre para ir, mas se for, não volta mais. Comunicação. Cliff Barros, ele disse que tem palavras que salvam o casamento. Eu estava errado, perdão, desculpe, e eu amo você. É tempo de colocar a casa em ordem, querido. Quando foi a última vez que você, olhando no olho da sua esposa, você conversou sobre as coisas que vão no coração dela, sobre os principais sonhos dela? Agora você só senta na frente da TV para ver final. E vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Sei lá, a gente teve a vigília de oração aqui da família. Toda vigília que a gente convoca está cheio. Coincidentemente nessa sexta estava bem caído, hein? Aí eu brinquei com o pessoal, sei lá se foi por causa de Salve Jorge, mas foi muita coincidência. Aí depois chegou os irmãos 10h40, 10h50. 3, pais que ensinam e treinam os filhos. Vamos falar isso?
É o que diz o versículo 1, filhos obedeçam, o versículo 1 do capítulo 6, depois o versículo 4, filhos obedeçam aos seus pais do Senhor, porque isso é justo. E o versículo 4, pais não irritem seus filhos. Vamos falar isso, pais não irritem seus filhos? Antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós treinamos os nossos filhos com ações e com palavras. E você que é jovem, a hora de ouvir essa palavra é agora, porque depois pode ser tarde demais. Você espera, não, quando nascer, aí eu vou ler livro que fala de filho. Quando nascer, eu vou prestar atenção. Você vai ver o que vai acontecer. Quantos são pais aqui? Levanta as mãos. É ou não é? Quem é pai aqui pode dizer que antes de você ser pai, o pastor Ricardo Lima falou na outra semana, você tinha uma opinião. Ah, se fosse meu filho! Fala a verdade, quem tinha essa opinião ainda? Não, eu sou um que tinha essa opinião. Na hora que você tem seu filho, muda tudo, meu filho. Teoria. Quem não tem filho sabe tudo de filho. Deixa ter para ver como que é o negócio. Você sabe tudo, você fala, não, porque o meu, é óbvio que não há nada de ruim você jovem olhar para algumas aberrações e falar, na minha casa vai ser diferente no nome de Jesus. Amém? Quantos dizem que vai ser diferente? Digam amém. Amém. Mas cuidado em julgar. Você não sabe, você não tem filho, você não tem essa responsabilidade. Mas nós treinamos com ações e com palavras. E ensinar os nossos filhos tem a ver com limites. Você pode falar limites? Regras, diga regras. Nós não gostamos disso. Regras tem a ver com algo que muitas vezes os pais impõem limites que criam na hora. O filho desobedeceu, ele cria um castigo na hora. A partir de agora você não sei o que tirou. Não, regras são coisas conversáveis que têm um propósito. É dizer, minha filha, olha, aqui nós combinamos isso. Se você trazer de isso, olha, não vai poder fazer isso, ganhar isso. Vamos usar um exemplo. Talvez eu combinei, a Suzana não tem, ela é muito novinha, mas vamos dizer que eu combinei, Suzana, ó, para você andar de bicicleta todo dia, você precisa pegar a sua bicicleta e guardar no seu quarto. E aí ela faz isso, todo dia ela guarda, no outro dia ela anda de bicicleta, mas um dia ela esquece a bicicleta fora, lá no quintal. E aí ela vai andar de bicicleta. Qual era a regra? Para andar de bicicleta, tem que guardar a bicicleta onde? E aí eu falo para minha filha, você não vai andar de bicicleta hoje, porque você transgrediu uma regra. E ela fala, não pai, mas todo mundo do radical está andando de bicicleta, todo mundo marcou um passeio ciclístico, vem hoje para quinta-feira. E eu virasse para ela e falasse assim, não, nós combinamos, você não vai. Qual seria a sua reação? Estaria sendo duro demais? Irredutível? Um pai, um tirano, feroz, etc e tal? Mas essa é a questão, queridos. Nós não entendemos que ensinar obediência é um trabalho árduo. Você pode falar isso, ensinar obediência é um trabalho árduo. E nós precisamos que aprender a obedecer, olha aqui para mim, é simplesmente viver de acordo com as regras. E a obediência tem a necessidade de se aprender a viver debaixo de autoridade. E obediência ou autoridade não é abuso, é para benefício dos nossos filhos. Você viu a ilustração hipotética que não existiu, que eu falei da minha filha? Certamente você ficou pensando, você como pai, olhando, que absurdo, você vai variar, deixa ela mais uma vez, passa, e é o que nós fazemos, eu me enquadro, de falar, tá bom, a gente combinou, mas vamos quebrar a regra. A gente fala, tudo bem, vai, tá bom, só mais essa vez passa. E nós nos esquecemos que quando nós ensinamos, corrigimos e colocamos limites, nós estamos ensinando aos nossos filhos o seguinte, olha aqui para mim, ensinamos aos filhos que todo comportamento terá consequências. O comportamento obediente traz consequências positivas, comportamento desobediente traz consequências negativas. Limites é para a proteção dos nossos filhos, no nome de Jesus. Diga amém. Se você conversar, talvez com filhos, muitas vezes da classe média alta, que cometem crimes, quando você entrevista e lê alguns livros de psicólogos, sabe qual é a palavra nas entrevistas com essas pessoas, assassinos, etc e tal? Eu nunca recebi um não dentro de casa. Eu nunca recebi um não dos meus pais. Eu nunca tive limite. Então no primeiro momento que a vida me deu um não, eu transgredi esses limites. Limite é para proteção. Você jovem que está aqui, que tem 18 anos, que está barbado, que usa presto barba, mas mora debaixo da casa dos seus pais, honra teu pai e tua mãe, seja submisso a ele, porque os limites é para a sua proteção no nome de Jesus. Amém? Amém? Ou você quer pensar com a sua cabeça ou com a palavra de Deus? O problema é que você está aqui pensando com a sua cabeça. Tem um videozinho rápido aqui que vai falando o que acontece quando não há limites com os nossos filhos. E a gente crê, é um trabalho árduo, a gente dá trabalho disciplinar.
Dá trabalho que a criança faz de novo, e aí você cansa, você não quer trabalho. E nós temos um trabalho de ensinar e treinar os nossos filhos. Nós entendemos que a palavra de Deus vai dizendo que nós precisamos colocar limites, e limites tem a ver com treinar os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, que a fé começa em casa. Você pode falar, a fé começa em casa? Há um texto-chave que nós lemos de Deuteronômio, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe o que isso está dizendo? Você precisa utilizar o tempo para ensinar os seus filhos. Tempo no carro. O lugar que na maioria das vezes você mais passa com os seus filhos hoje é dentro do carro, andando pelo caminho. Utilize isso, não é para ficar ouvindo leque no seu carro ou Thales. Desliga lá, conversa com o seu filho, com a sua filha, falando sobre as coisas de Deus, perguntando como é que foi o dia dele, inserindo a palavra de Deus. Nós começamos a fazer o quê? Ensinando com persistência. Com seus filhos, conversando, sentar, andando pelo caminho. Talvez quando o tempo em que eles estão doentes, quem já teve filho que ficou doente, quebra o nosso coração. E às vezes é tempo de você utilizar aquele tempo para ministrar na vida dele e falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, orar pelo seu filho. Tempo em que as crianças vão para a cama. Talvez você está lá, você bota a criança na cama, não vê a hora, mas desce de batata, vai dormir. Você não aguenta mais, né? Morte, beijo, que criança tira a gente do sério. Aí você deixa ele ver televisão que vai dormir. É tempo de usar aquele momento para falar com ele, dizer, olha, alguns dos seus amigos de escolinha precisam de oração. Será que é uma situação? Ouviu que vai no coração dos seus filhos? Isso serve para os filhos adolescentes. É tempo de no carro falar, como é que está esse negócio? Às vezes o seu filho adolescente não se abre com você. Quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão. Vamos orar por vocês, Jesus, dar a graça e muita unção para vocês. Não é fácil, mas a distância ficou. Os filhos não confiam nos pais, porque muitas vezes nós nos esquecemos de praticar esses princípios da palavra de Deus. E aí o pai e a mãe chegam assim para o filho do nada. E aí, filhão, como é que tá? Tá namorando? Sai para lá, meu. Estranho. Que cara quer? Nunca falou comigo do nada, sempre me distratou. É o que nós vamos construindo, ganhando a confiança. Tempo dedicado às refeições, sentar à mesa. Você pode falar sentar à mesa? Agora cada família é o quê? Cada um pega o seu prato e vai para a televisão. A mesa é algo espiritual. Eu, a minha esposa e a minha filha, todos os dias, diariamente, nós separamos um tempo para estar à mesa. A correria é intensa, mas pelo menos uma refeição nos sentamos lá para falar, para agradecer a Deus, porque a refeição é algo espiritual. Estabelecer um ritual, nem que seja uma vez por semana, porque depois que os filhos crescem, é cada um horário, uma vez por semana, o dia da família, ninguém vai fazer nada, que é o tempo de nós conversarmos, orarmos, abrirmos o nosso coração. Tempo de férias, não é só para você ficar dando mergulho em piscina e em praia. Dá o dízimo das suas férias. Quanto que é o dízimo, irmãos? Quantos por cento? Dá o dízimo do seu tempo para Deus. Serve. Fala, vou tirar 10 dias de férias, um dia no Projeto Compaixão. Vou tirar 30 dias, 3 dias lá em Jaguaruana, lá servindo lá em nome de Jesus. Dá o dízimo para Deus. Você precisa talvez um encorajamento criativo. Se você quer treinar o seu filho, encoraja ele em nome de Jesus. Diga amém. Se ele mostra para você uma nota, talvez 8 ou B, sei lá como que é a configuração das notas, tal. Aí o que acontece muitas vezes? Você podia ser melhor, podia ser um 10. E há muitos aqui que têm sofrido com o perfeccionismo dos pais e se fecharam por isso. Nada, você até hoje tem projetado isso, que o seu pai lá atrás nunca te encorajou, nunca te falou, muito bem, parabéns, você está indo em frente. É tempo de olhar e falar isso para os seus filhos. Minha filha faz uns desenhos muitas vezes que quando ela era menor, eu olhava para aquilo, ela nem sabia o que era. Eu falava, filha, que maravilhoso, muito bem, que desenho maravilhoso. Ah, o pastor vai mentir para sua filha, é uma criança. Agora é óbvio, se for um desenhista igual o Edmilson fazer um desenho qualquer ali, ele falou, irmão, melhor aí, melhor. É isso aí, misericórdia, é hoje. Vamos voltar aqui, é hoje, irmão. Tomara que ainda bem que acabou o jogo, foi assim,
culto das 7 não vai ter fogos. É tempo, em nome de Jesus, de encorajar. Quando foi a última vez, pai, que você olhou para o seu filho adolescente e falou palavras de encorajamento para ele? Parabéns, eu te admiro. Para o seu filho, ou talvez você, filho, encorajou o seu pai. Você falou: pai, olha, eu agradeço a você por tudo que você fez por mim. Nós vivemos distanciamento. É um filme tão interessante, talvez você já assistiu, Entrando numa Fria Maior Ainda. Quem já assistiu esse filme aqui? E tem uma cena do Greg, que é o Ben Stiller ali, que os pais dele têm um mural do Greg. Não sei quem que lembra dessa cena aí. É um mural que tem todas as grandes conquistas dele. 9º lugar em corrida, onde tinha 10 pessoas competindo. E aí o sogro falou: mas que absurdo, vocês aqui celebram a mediocridade. O Dustin Hoffman aqui, que era o pai dele, falou: não, nós encorajamos o nosso garoto, ele é o campeão. Não é enganar os filhos. Agora é óbvio, se o seu filho é ruim de bola, para de insistir, ele não vai ser jogador. Tem pai que eu já vi isso, ele tem uma esperança do filho ser jogador de futebol. Eu já falei 2 domingos atrás, e o menino a gente vê é ruim, não precisa nem dominar a bola. Para com isso, não é mentir, mas encorajar. Quando é que você celebrou os feitos do seu filho adolescente, da sua criança, uma nota na escola? 4, filhos que obedecem e honram os pais. Você pode falar isso? Filhos que obedecem e honram os pais. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quantos aqui gostariam de viver muito? Levanta a mão. Alguém gostaria de morrer cedo aqui? Tem alguém? Se você tiver, precisa levantar a mão, se a gente ora para você no final. Alguém que diz: eu queria morrer cedo, tal. Quantos gostariam de ter sucesso na vida profissional? Levanta a mão aí. No casamento, tudo que a gente faz. Alguém gostaria de ter filhos rebeldes que não respeitassem você? Adolescentes que não têm filho. Você gostaria de ter um filho como você é? Você fala: se eu tivesse um filho, eu queria ser igual eu. Não? Então vamos nos arrepender no final desse culto. Cadê o pastor? Como não? Você não gostaria de ser um filho como você? Maravilhoso, que honra o seu pai e a sua mãe, jovem, que é um exemplo de filho. Você gostaria de ter um filho igual a você? Sim? Não? Você sabia que tudo isso que eu falei está relacionado com o mandamento de honrar pai e mãe? A Bíblia vai colocando: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É tempo de nós talvez honrar aos nossos pais. E honrar significa se submeter à autoridade deles. Há muitos, você é casado, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Ah, eu sou casado, preciso honrar ele. Não. Honrar significa submeter à autoridade. E nós só seremos abençoados por Deus quando nós entendermos que Deus colocou os nossos pais como autoridade sobre a nossa vida. Diga amém. Diga amém, querido. Você tem submetido a autoridade dos seus pais? Você tem submetido, honrando eles, honrar os seus pais? Mas há muitos jovens morrendo. E você sabe por que os jovens morrem nessa nação? Porque tem transgredido esse mandamento da palavra de Deus, tem quebrado esse mandamento. Há uma pesquisa, eu já falei isso N vezes, que a maioria dos assassinatos, dos suicídios e das mortes da nossa nação são de jovens de 16 a 25 anos. Você sabia disso? E a maioria dessas mortes acontece de meia-noite às 6 da manhã, que é o período que o pai e a mãe falou: não chega tarde em casa, por favor, não vá, fique em casa. E a Bíblia vai dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós precisamos aprender como igreja o dom da honra. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar. Cadê os pais agora aqui? Que essa palavra não é só para filhos não. Cadê os pais? Não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar as pessoas, a honrar as autoridades. Agora, por que os nossos filhos não honram vocês? Por que os nossos filhos não nos honram? Porque os pais são desonradores natos, não entendem o princípio da honra no trabalho. Eles não honram a autoridade, eles falam mal da autoridade, eles são briguentes no trabalho, eles não honram a autoridade espiritual, eles falam mal de liderança, falam mal da igreja, falam mal, não aceitam correção, são muitas vezes murmuradores, não aprendem a honrar dentro de casa. Nós não conseguimos aí receber a honra que nós queremos e que a Bíblia pede que os nossos filhos tenham. É tempo de arrependimento, querido, em nome de Jesus. Honra são expressões de respeito. Honrar e ensinar. Honra tem a ver com obedecer. E ensinar o seu filho a dizer: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? Agora, como é que você quer ensinar o seu filho a fazer isso se você não faz? Você passa aqui no auditório, você tromba nas pessoas e não fala bom dia, não dá um sorriso, não sorri, não se alegra.
Não diz bom dia para o seu vizinho. Você é aquele que dentro de você, você acorda todo dia. Quando alguém fala bom dia no seu trabalho, o que você fala? Bom dia. E dentro de você, vai só sobre você. Mau humor crônico. E o seu filho está reproduzindo aquilo que ele vê na sua vida. Quantos pais e adolescentes gostariam que a fé dos seus filhos adolescentes fosse uma fé mais vibrante, mais cheia de Deus, mais cheia do Espírito? Diga amém. Amém? Mas você pode saber que a fé do seu filho é um reflexo da sua fé. A fé do seu filho adolescente é um reflexo do quanto você tem andado com Deus. Você precisa ensinar, esperar na fila, respeitar a privacidade dos outros, não falar com a boca cheia. Aí você quer ensinar o seu filho, meu marido lá, ele conversa na mesa, a mulher conversa falando. Educação, gente, educação. Diga amém. Educação é Deus que fez, diga glória a Deus. Às vezes tem coisa que acontece na Bethesda que eu tenho vergonha, irmãos. Isso aqui não é desabafo pastoral, não. Mas é também, vamos aproveitar o momento. Educação nós aprendemos em casa, mas bons modos e bom dia, tudo bem, como vai? Respeitar o tempo do outro, respeitar o espaço do outro. Isso são coisas dignas. Honrar pai e mãe. Eu queria ver um vídeo antes da última palavra que é tão chato para você, filho que está aqui. Você precisa aprender a honrar o seu pai. Nós vamos ver um vídeo que nós fazemos muitas vezes, queridos irmãos. Nós vamos honrar os nossos pais. E essa é uma palavra última. Como é que nós construímos uma família amorosa através de maridos que são líderes amorosos? Você pode dizer amém? Cadê os homens que estão aqui? Maridos que são líderes amorosos. A ênfase dentro dessa palavra tem a ver com os homens, tem a ver com a liderança masculina, tem a ver com a autoridade espiritual. Vai dizer, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E continua dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido amoroso vê a sua esposa como parceira. Ela não é sua adversária, não é sua inimiga, ela é a sua parceira. Ele vai se comunicar com a sua esposa, como nós já falamos aqui. Você sabia que uma mulher comum tem pelo menos 25.000 palavras que ela fala por dia? Quantos sabiam disso? E um homem comum tem 12.500 palavras, é o dobro. E aí o homem gastou tudo no trabalho. Quando ele chega em casa, ele não entende. Essa mulher não para de falar, porque é necessário. Às vezes a única palavra que resta para o homem é quando ele fala, o jantar está pronto, o jantar está pronto. O marido amoroso vai colocar a sua esposa no topo da sua lista de prioridades. Mulheres reclamam de maridos que são casados, porque eles dão mais tempo para a TV, para o videogame, para o Corinthians, para sair com os amigos, para o trabalho, às vezes até para a igreja, e não dão tempo para suas esposas. Nós não entendemos que isso é uma necessidade. Em nome de Jesus, homens que lideram as suas famílias, que são modelos de valores morais e espirituais, não só para suas esposas, mas para os seus filhos. É tempo de Deus levantar uma geração de homens que são cheios do Espírito de Deus, homens de honra, homens de promessa, homens que dizem, olha, eu quero ser um homem que lidere a minha família amorosamente, como diz a palavra de Deus. Eu me comprometo a isso, para que a graça de Deus seja derramada sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus, enquanto a banda vai chegando. Eu queria orar com você aí mesmo onde você está.